essa é a aula 17 do módulo 3, aspectos socioambientais, comportamentais e emocionais da dependência à nicotina. Conforme vimos em aulas anteriores, o fenômeno da dependência à nicotina é muito complexo e envolve fatores de natureza pessoal, social, genética e cultural. A dependência à nicotina para 70 a 80% dos fumantes começa antes dos 18 anos, por isso se chama também o tabagismo uma doença pediátrica e envolve os seguintes processos: iniciação, consolidação e manutenção. Para todos eles, diversos fatores intervêm no processo da dependência. O principal fator é o fator físico, no qual pelo menos 90% dos fumantes têm presente, que é a dependência farmacológica à nicotina. No entanto, fatores psicológicos e comportamentais, culturais e sociais e a própria curiosidade do jovem contribuem para estabelecer o perfil do tabagista, pois a pessoa não se torna automaticamente dependente quando experimenta fumar. Contudo, de cada 4 experimentadores, 3 vão se iniciar na cena tabágica. E essa iniciação, conforme vemos na imagem da jovem degustando o seu cigarro eletrônico e liberando vapor pela boca, enquanto a amiga a observa preocupada se vai experimentar ou não, nós podemos observar alguns aspectos nessa fase da iniciação. Os primeiros contatos são ainda na infância, muitas vezes no próprio lar. Há uma naturalização do hábito, há um mistério da substância, ainda mais agora com os aditivos e sabores e agentes flavorizantes que dão uma outra conotação ao tabaco. Há uma questão da satisfação da curiosidade, da reafirmação da própria personalidade, que é típico do adolescente, a questão da rebeldia, da transgressão, a imitação do mundo adulto, os modelos de comportamento, os ídolos, etc. Já a fase seguinte, a consolidação, vai haver um aumento gradual do consumo, as inalações vão ser mais profundas para obter uma maior gratificação física. O jovem, então, de fumante esporádico, de fumante de fim de semana, vai se transformar no fumante regular e vai buscar o prazer no ato de fumar. A fase seguinte, a de manutenção, a dependência está instalada, é o conhecido fenômeno da tolerância, que faz com que o indivíduo, a dose inicial da nicotina já não é suficiente, ele precisa de uma certa dose regular para ter o prazer e para também não ter sintomas de mal-estar, os sintomas de abstinência. Os níveis sanguíneos da nicotina, então, vão regular, de certa forma, o ato de fumar, a repetição do cigarro a determinados intervalos, de acordo com o indivíduo ser metabolizador rápido ou lento da nicotina, e o ciclo se fecha. Então a neurobiologia é a ciência que estuda como as drogas interagem com o organismo vivo. E duas grandes questões são sempre colocadas em relação a isso. Como as drogas são capazes de direcionar o organismo para um uso contínuo da substância psicoativa. E como os limites conscientes desse uso são ultrapassados. Então, um exemplo clássico, um indivíduo que fuma 20 cigarros durante a semana, por dia, no fim de semana é capaz de fumar 30, 40 cada dia do fim de semana por conta de estar com amigos, tomar cerveja, né, ou quando enfrenta uma situação estressante. Esse corte da região do cérebro que corresponde à córtex pré-frontal e à área tegmental ventral, onde está o núcleo accumbens, o principal relacionado com o ciclo do sistema de recompensa cerebral, onde é estimulado o receptor de acetilcolina por cocaína, heroína, pela nicotina, e as outras substâncias psicoativas também na mesma área, o álcool, a heroína, etc. E a capacidade de uma droga se converter em substância de abuso depende da sua capacidade para ativar esse sistema de recompensa cerebral.
provocando o aumento da atividade dopaminérgica no núcleo accumbens. Nós sabemos que vários neurotransmissores e outras aminas simpático-miméticas também são liberadas, né, nesse processo que envolve o estímulo da nicotina, mas a principal é a dopamina. O querer mais, então, tem uma base anatômica em nosso ser, então do ser biológico, que é estimulado pela substância psicoativa no sistema de recompensa cerebral. Isso vai gerar um estímulo para liberar mais dopamina. Isso, o sistema de recompensa cerebral é considerado também o sistema dopaminérgico. Observem que estudos mostram que ele está presente desde os mamíferos mais primitivos, porque funcionaria também como um importante mecanismo de autopreservação da espécie e é fundamental na busca de estímulos de prazer. Pois através do reforço positivo da recompensa durante as experiências bem-sucedidas, seja com comportamentos ou com o uso de substâncias psicoativas, o organismo então é impelido a buscar a repetição para satisfazer o prazer. Cria-se então uma memória seletiva específica para isso, e o cérebro passa a associar então a causa da ativação do sistema de gratificação cerebral à sensação de bem-estar e prazer criada no corpo quando o comportamento é repetido ou quando a substância é consumida. Causas naturais chegam a aumentar a atividade do sistema de recompensa cerebral em até 100%. As substâncias psicoativas podem estimular até mais de 10 vezes esta região. Observe que o efeito farmacológico da nicotina é tão intenso que a cascata de prazer se inicia já na primeira tragada, com apenas 7 a 10 segundos. A nicotina já está lá estimulando a liberação de dopamina no cérebro. Um maço de cigarros por dia pode gerar 300 impactos ou bolos de nicotina no cérebro por dia ou 108 mil por ano. Então o ciclo, a nicotina cai na circulação, o organismo reclama, o indivíduo fuma, fumando libera dopamina, a dopamina é recaptada, vem o sintoma de abstinência, a nicotina novamente é estimulada o indivíduo a fumar para repor os gradientes de nicotina e dopamina e por aí vai. A abstinência então libera 10 vezes mais o hormônio corticotrofina, que estimula as estruturas que regulam as sensações de medo e ansiedade, ou seja, o corpo tenso, sudorese, taquicardia. A procura pela droga, então, é a única coisa que o cérebro imagina ser capaz de curar o mal-estar causado pela abstinência à nicotina. E as motivações modificam-se. A única coisa que interessa e motiva é mais droga, porque só ela é capaz de provocar uma ativação forte do sistema de recompensa cerebral. Daí explicar que se o indivíduo não tiver construído a habilidade para resistir aos gatilhos que levam a fumar, a primeira coisa que ele vai fazer é buscar um cigarro. Há um fenômeno bastante interessante de antecipação do prazer, ou seja, o sistema de recompensa é acionado por pequenas descargas de dopamina antes de executarmos uma ação prazerosa, ou seja, antes mesmo de fumar já começa uma certa liberação de dopamina. E a função da ativação dopaminérgica prévia do sistema de recompensa cerebral tem o poder de manter-nos motivados, impulso que nos faz passar a ação. Por isso é preciso muita atenção aos gatilhos. Tá? Por exemplo, ter cigarro próximo ou na bolsa, como muitos fumantes dizem que querem ter o cigarro por perto para ficar olhando para ele, os coloca em grande risco nessas situações. A imaginação também ativa no cérebro os mesmos circuitos e representações que são acionados em situações concretas. Então, um indivíduo que pensa, poxa, se tivesse um cigarro agora, seria tão bom para enfrentar esse estresse do trânsito, isso já começa a ativar o desejo dele de fumar. Cuidado com o que pensa.
Lembrar do que foi bom no passado projeta a execução de algo prazeroso no futuro próximo. E são ações suficientes para ativar o sistema de recompensa cerebral. Por isso, vamos ver mais adiante nas aulas sobre a abordagem cognitiva comportamental que temos que ser assertivos e desviar o pensamento das coisas que nos remetem ao fumo. Então, entre os aspectos da dependência, é bastante interessante notar que a indústria sabia, por diversos estudos que fez com jovens, que os efeitos psicológicos, os efeitos sociais no início, né, do processo de fumar, na iniciação, na consolidação, seriam depois superados pela própria procura da droga, porque é o efeito farmacológico que é a alma do negócio da indústria do tabaco, porque esse efeito farmacológico é que está bem definido as rédeas do negócio do tabagismo. Então, a iniciação em jovens, a indústria sabe aguardar pacientemente o jovem passar por essas fases, iniciação, consolidação, até a manutenção, quando se torna um fumante regular, e aí os efeitos psicológicos, as dinâmicas pessoais, os comportamentos vão cobrar um colo nos momentos difíceis, as situações estressantes, por exemplo, e o indivíduo vai fazê-lo através da nicotina nas disponíveis mais variadas formas e disfarces do tabaco que conhecemos. Também é interessante observar que o período de abstinência independente de nicotina reduz a capacidade de decisão e cria ou recria novamente a questão da ambivalência do fumante. E algumas regiões do cérebro são muito importantes nesse processo. Para o controle inibitório, é na córtex pré-frontal e no cíngulo anterior em que vai se dar a decisão. Não vou fumar ou vou dar uma tragada, vou cometer um lapso. Na amígdala e no hipocampo se dá o processo de aprendizado e memória. Ou seja, o indivíduo pode contrapor o fumar é bom, mais condicionamentos, com o fumar faz mal, não devo fumar. Já o impulso e a motivação estão sob o domínio da córtex orbitofrontal e do córtex subcaloso. Quero ser saudável versus preciso fumar. E a recompensa é o sistema dopaminérgico, que situa como função principal o núcleo accumbens, que diz respeito ao ganho, à recompensa do fumar, ao prazer do fumar. Na prática, então, é preciso levar em consideração que a conquista do que é difícil é uma das maiores fontes de satisfação, autoestima, prazer e motivação. Então, parar de fumar, sendo encarado também como um processo difícil pelo fumante, pelas agruras que irá passar durante o período da síndrome de abstinência, também pode lhe trazer uma satisfação por ter conseguido superar o desafio, aumentar a sua autoestima, trazer uma nova forma de prazer e a motivação de estar sem fumar, o que leva também ao bem-estar. Então é muito importante durante o tratamento os médicos e a equipe multidisciplinar de saúde valorizar os bons resultados alcançados pelo fumante, como uma forma de encorajar o próprio sistema de recompensa cerebral dele a proporcionar motivação extra para continuar a fazer aquilo que dá certo, ou seja, impor desafios ao cérebro, acabar com o automatismo cerebral. Elogiar e parabenizar os progressos funciona como ajuda externa ao sistema de recompensa cerebral, ativando e estimulando a continuar a ser bem-sucedido, ou seja, criando um ambiente protegido. O reforço positivo, então, do fumar é a lembrança do ato, o que foi realizado, mais a sensação de prazer que causou. Isso fica armazenado na memória. E aí temos duas situações. Uma, comportamento, a outra, tendência. O comportamento, então, é fundamental a lembrança do que deu certo no passado. Então, até mesmo para as pessoas que recaem e que voltam a fazer o tratamento, o fato de terem observado
que foi bom o período que passaram abstinentes, também é algo que deve ser trabalhado no retorno ao tratamento. E a tendência é buscar repetir o que sabemos que foi bom, quer dizer, o próprio aprendizado de cada indivíduo. É claro que essas duas situações também remetem, né, do reforço positivo, remetem ao voltar a fumar, ou seja, remetem ao indivíduo voltar a todo o ciclo de novo, seja no lapso, seja na recaída. É dito popularmente que fumar é uma decisão adulta. No entanto, conforme nós já vimos, a maioria dos jovens começa a fumar dos 18 anos de idade, um período que o cérebro ainda está amadurecendo, chamado fenômeno da neuroplasticidade cerebral, em que os circuitos estão se especializando, se ajustando e, portanto, não dá para acreditar nisso, de que fumar seja uma decisão adulta, embora muitas vezes a justiça considera em suas sentenças essa frase, né? Tem que considerar toda a questão da neurobiologia do fumante. As tendências no cenário epidemiológico têm demonstrado uma certa juvenilização do hábito, ou seja, a tendência a se tornar fumante pesado na vida adulta vai se dar muito em função do quanto mais jovem o indivíduo começa a se iniciar na cena tabágica. O risco de morte por doença tabaco relacionada cresce na razão inversa da idade em que o indivíduo iniciou o tabagismo e na razão direta da quantidade de cigarros fumados. Ou seja, também, quanto maior a carga tabágica e quanto mais jovem tiver começado a fumar, maior risco vai ter. Isso já está bem demonstrado, especialmente com relação ao câncer. O tabagismo é um fator de risco para transtorno mental e há uma discussão se o tabagismo não anteciparia a eclosão de diversos transtornos mentais ou até faria parte do processo que levaria ao fenótipo desses transtornos mentais de pessoas com história familiar. É um crime oferecer cigarro a crianças e a jovens. A capacidade de discernir, portanto, ainda não está amadurecida. Entre os gatilhos e sugestões para fumar, né, mostramos aqui alguns, após a refeição, no computador, né, nós temos diversas situações comportamentais que vão levar a estímulos também ambientais, né, que poderíamos chamar uma certa tatuagem cerebral. Então, esse comportamento está ligado a fumar. E, à medida em que eu faço esse comportamento, eu preciso do cigarro durante ou depois que executar, como após a refeição ou após o café da manhã. Entre os mitos e crenças dos fumantes, nós selecionamos algumas frases aqui que são bastante representativas desses mitos e crenças. Eu só fumo cigarros light. Numa festa só consigo me divertir se beber e fumar. Fumar me ajuda a emagrecer. É difícil parar de fumar. Eu me sinto poderosa. Se Deus quiser, isso não vai acontecer comigo. Sem um cigarro, fica um vazio. Eu fumo pouco. Eu paro quando quiser. O cigarro é meu companheiro. E as barreiras internas e externas. Uma das barreiras importantes internas é a dependência elevada medida pelo teste de Fagston. O alto nível de estresse, fatores da personalidade versus a resiliência do indivíduo, comorbidade psiquiátrica e uso de drogas. E entre as externas, a vida sedentária, pouca atividade de lazer, fraca adesão ao tratamento, convivência com fumantes. Portanto, a motivação é um processo dinâmico, que tem forças propulsoras, impulsoras, estados internos, fatores externos e a própria ambivalência do fumante. Há dois caminhos a seguir: fumando ou parar de fumar. Isso é visto bastante nos estágios de mudança, através da roda ou da espiral de mudança de Prochaska e de Clemente, que nós veremos a seguir. Bom, os estágios de mudança de uma forma sintética, vamos ver depois numa aula específica como trabalhar
Se o indivíduo ainda não pensa sequer, não cogita a possibilidade de parar de fumar, ele está pré-contemplativo, então deveríamos aumentar a percepção dele sobre os riscos do comportamento atual. Já se ele se encontra contemplativo, nós devemos evocar as razões para a mudança. Se ele está determinado ou preparado para a ação, ajudar a determinar a melhor linha de ação para a mudança. No caso aqui, principalmente marcar a data para parar de fumar. Se ele está em ação, ou seja, já parou de fumar, ajudar a dar os passos rumo a consolidar a mudança. Se ele está em manutenção, ajudar a identificar e utilizar a estratégia de prevenção da recaída. E se ele está em recaída, ajudar a voltar ao círculo novamente. É também muito importante estimular a autoeficácia nos fumantes. Nós vamos ver isso numa aula mais adiante, que é a crença da pessoa na sua habilidade de executar uma tarefa, segundo Bandura. É um elemento chave no processo de motivação para a mudança. É um fator preditivo do sucesso do tratamento. O terapeuta deve acreditar também na possibilidade de mudança. Portanto, a própria autoeficácia do terapeuta é preciso ser trabalhada, né, para o melhor resultado no tratamento. Ter atenção aos rótulos, o resultado do teste dos estágios de mudança, porque eles também mudam e podem mudar rapidamente. A pessoa deve ser responsável, por fim, em escolher e levar a cabo a mudança pessoal. E, portanto, deve compartilhar. Por isso é muito importante o grupo terapêutico, para que haja esse intercâmbio das diversas experiências que os indivíduos vão passando no enfrentamento da abstinência. Preparando o caminho para a mudança, é preciso uma boa escuta, uma empatia, autenticidade, para construir uma relação de confiança através de postura receptiva, acolhedora, com compromisso e com disponibilidade. A postura deve ser firme, mas delicada e flexível. Estabelecer parceria construtiva durante o tratamento é fundamental, porque quem para é o fumante. Facilitar a escolha do caminho, respeitar as diferenças e acompanhar a trajetória é fundamental. O fumante conta com os profissionais de saúde nesse processo, mais que nunca. Porque também é nosso papel incentivar, encorajar a partida para a ação e a reconquista desse bem maior da vida, que é a saúde. Obrigado pela especial atenção. Encerro com essa belíssima imagem do sistema de recompensa cerebral e esta frase: a vida está sempre granulando e degranulando a dopamina nossa de cada dia. Mas atenção, não precisa aditivo, tampouco nicotina para essa vitamina. Obrigado.